Olá, minhas irmãs, meus irmãos, graça e paz, graças a Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito importante, que as pessoas confundem muito, com respeito à diferença que existe entre a lei e a graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos lembrar de João capítulo 1, versículo 17, onde diz a palavra de Deus que a graça, a lei veio por intermédio de Moisés e a graça veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo. A questão é o que é a graça e o que é a lei. Qual é a função da graça e qual é a função da lei de Moisés? Vamos aprender com Paulo. Ele diz aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 24, ele diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Versículo 25 diz, mas tendo vindo a fé, quer dizer a graça, a graça do Senhor Jesus, já não permanecemos subordinados ao aio. O que era o aio? O aio, nos originais bíblicos, era alguém que preparava um jovem da família judaica para a vida de adulto, ou para tomar posse daquilo que lhe era por direito da parte do pai. O apóstolo Paulo mostra que a lei, o tempo da lei passou, e que nós estamos vivendo hoje é o tempo da graça. Jesus veio no tempo da lei. Jesus veio, e os apóstolos também veio no tempo da lei. Mas a partir do momento em que o Senhor Jesus Cristo cumpriu o seu ministério na face da terra, morreu e ressuscitou, então passamos agora a viver o tempo da graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje não vivemos mais no tempo da lei. Alguém pode até tecer uma crítica e dizer, não, nós podemos crer na lei, crer na graça, porque lá no Antigo Testamento fala de Jesus e tem muito texto do Antigo que nós devemos cumprir também, etc. Mas a verdade é que Paulo, ele, como judeu e rabino judeu, ele interpreta todo o Antigo Testamento para nós. E nós seguimos o que Paulo diz nas suas 14 epístolas a respeito do plano de redenção. Projeto que Deus tinha para a face dessa terra, para este mundo. Porque Deus ele não é Deus brasileiro. Deus não é Deus americano, ou Deus alemão, holandês, ou israelita, judeu. Não, Deus não é. Deus ele é Deus do universo, ele é o soberano do universo. E diz a palavra de Deus que antes da fundação do mundo, Deus tinha um projeto, um plano para resgatar pessoas do pecado, da miséria espiritual em todas as nações do mundo. E a forma que Deus fez foi através da graça de Deus, através da manifestação dele próprio, vestido de carne, se revelando como filho para nos resgatar da miséria espiritual. E diz a palavra de Deus aqui que a lei, lá em 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 6, a lei era um ministério de condenação e de morte. A lei nunca foi um instrumento para nos conduzir à salvação, para nos conduzir, para nos resgatar da miséria espiritual. Nunca foi um instrumento para a salvação eterna. A lei, ela apontava o dedo, ela acusava, jogava pedra. A lei tornava as pessoas orgulhosas. Ora, nós vemos na história bíblica que o povo judeu considerava os gentios, as outras nações, como imundo e não queria ter relação com os gentios, não podia ter contato com os gentios. Mas a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus ele veio para derrubar essa parede de separação. E ele aboliu a lei, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 15. Diz a palavra do Senhor Jesus que a lei, ela envelheceu. Hebreus 8 e versículo 13, diz a palavra de Deus que a lei envelheceu e presta estava para desaparecer. Portanto, a lei de Moisés não é para a igreja de Jesus Cristo hoje. As pessoas pegam um texto lá do Antigo Testamento, as pessoas pegam versículos isolados e querem aplicar para a igreja em nossos dias. Mas, na verdade, o Senhor Jesus Cristo veio para mudar o clima espiritual. Até a cruz de Cristo era uma situação. E depois da cruz de Cristo é outra realidade espiritual. Precisamos estudar as Escrituras para entender essa questão. O que os profetas profetizou no Antigo Testamento, a maioria das profecias apontava para o Senhor Jesus Cristo. Apontava para um tempo em que a Bíblia chama de a plenitude dos tempos, quando Jesus Cristo veio.
E a Bíblia diz que ele veio para nos resgatar dos nossos pecados e deste mundo perverso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja bem, meu amigo, que Paulo, ele diz que a lei durou, a durabilidade da lei foi até a pessoa de Jesus Cristo. Depois de Cristo, hoje, nós não estamos mais, como está escrito aqui, eu acabei de ler, submisso ao sistema do judaísmo. Porque a graça veio, a fé dom veio, a fé de milagre, a fé santíssima, a fé do Senhor Jesus. Então, hoje nós vivemos o tempo da graça de Deus. Hoje vivemos a leveza da graça, a simplicidade de Cristo, sem aquele sistema religioso, aquela ostentação religiosa, sabe? Aquele sistema que coloca medo no coração das pessoas, que acusa as pessoas. Você encontra gente hoje em dia que tem medo da morte, tem medo de passar debaixo de escada, tem medo do gato preto, medo de macumba, medo de Jesus vir buscar a igreja e a pessoa ficar. Há pouco tempo atrás, uma pessoa ligou para mim e disse: pastor, a minha amiga e até gente da minha família tem medo do número 666. Olha que coisa interessante. Mas veja bem, por que isso acontece? Falta de conhecer a graça de Deus, de ter uma mente iluminada pelo Espírito Santo e ganhar na pessoa de Cristo segurança para viver. O Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça de Deus, nos traz uma vida abundante. Uma vida de vitória, de gente vitoriosa, de gente abençoada pelo Senhor Jesus. Paulo diz assim, que a lei era uma sombra. Hebreus 10:1, era uma sombra, e nós não podemos viver de sombra. Era uma sombra dos bens vindouros, se referindo a Cristo, ao plano de salvação, à graça de Deus. E nós não vivemos de sombra, meus amados. Nós vivemos daquilo que é real. E o que é real? É Cristo em nós, a esperança da glória. Se você é ovelha de Jesus, se esta palavra tem sentido para você, se você tem prazer na obra de Deus, então o Espírito de Deus testifica no teu coração que você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você tem que gozar de paz, porque você está justificado pela fé em Cristo Jesus. Jesus falou, olha, se você crê em mim, e naquele que me enviou, eu te dou o presente da vida eterna. E você não entra em juízo, mas você passou da morte para a vida. Então é possível você começar a gozar da vida eterna aqui e agora, comendo arroz com feijão. É possível você viver a vida de Cristo hoje, os benefícios da graça de Deus, aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para mim e para você, você pode usufruir a partir de agora. Agora, nós não podemos nos esquecer que as pessoas têm pervertido o que está escrito nas Escrituras Sagradas, oferecendo um paraíso aqui na Terra, gente. Isso é terrível, é lamentável. Mas também nós não podemos ir ao outro extremo de que diz que Deus se agrada da miséria. Se você é pobre, então você vai ganhar o céu. Se você é rico, você já está no inferno. Não, não é por aí. O sucesso da vida, o segredo de viver bem, é você ter uma vida equilibrada nas suas emoções, nos seus pensamentos e na sua filosofia de vida. Não podemos ir aos extremos. Nós temos, sim, o segredo nas nossas mãos de viver uma vida em paz, uma vida vitoriosa. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio para a gente ter uma vida abundante, uma vida vitoriosa. E nós podemos ser felizes, sim, em cima dessa terra. A partir do momento em que nós entendemos a Escritura Sagrada com bom senso, com equilíbrio, uma fé racional, uma vida sábia e inteligente, uma fé inteligente, para viver bem. E não ficar seguindo aí os pregadores da mídia, que faz uma confusão imensa na vida das pessoas e um falso evangelho está sendo pregado, o evangelho de Cristo está sendo pervertido e as pessoas estão com as suas vidas desorganizadas na sua vida espiritual. Por isso nós estamos aqui falando a respeito da graça de Deus para você. Nós não temos um versículo na Bíblia que define, olha, a graça de Deus é assim, não. Mas nós temos, na palavra de Deus, todos aqueles textos, ensinamentos que nos mostram a nossa posição espiritual em Cristo. Se a pessoa não conhece a sua identidade espiritual em Cristo, ela não tem paz. É o que acontece hoje em dia com a religiosidade,
com esse evangelho pervertido que está sendo pregado aí na televisão. Então, vamos pensar um pouco a respeito da graça de Deus. Você vê a graça de Deus? Ali, na época, no dia da crucificação de Jesus, os dois ladrões. Um creu e o outro não creu. Naquele dia, um daqueles malfeitores creu em Jesus Cristo de maneira tal que ele abraçou a fé dom, ele abraçou ali o plano de salvação, a graça de Deus, olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Olha que coisa simples, que simplicidade, mas no entanto profunda, santa e poderosa. A graça de Deus é a transformação de Deus de dentro para fora. A graça de Deus organiza os pensamentos e as emoções. A graça de Deus dá segurança para você viver com alegria, com paz, com certeza. Hoje em dia muita gente não tem certeza de nada. Você conversa com pessoas que misturam lei com graça e diz assim: olha, se Jesus vir hoje, será que eu vou subir? Será que eu não vou subir com Cristo? E se morrer? Bom, se morrer, não sei, talvez Deus tenha misericórdia de mim. Amados, o Senhor Jesus veio para nos dar certeza e convicção. Né? Ele diz na sua palavra em João 5,24, eu gosto muito desse texto: se você crê em mim e naquele que me enviou, disse Jesus, eu te dou o presente da vida eterna. E você não vai entrar em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que segurança, que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo disse: olha, aquele que crê com o coração e confessar com a boca está salvo. Isso é a graça de Deus. Isso é viver em graça. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Todo mundo conhece esse versículo, né? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então o problema hoje em dia é que as pessoas acreditam, ainda acreditam, acreditam porque estão sendo mal instruídos na palavra de Deus. Que os méritos, que as obras, sabe, pode fazer você conquistar alguma coisa de Deus. E não é pelos nossos méritos, é pela graça e por fé, diz a palavra de Deus. A fé é dom de Deus. A graça é o favor de Deus para nós que nada merecemos. E não é por obras, é pela graça do Senhor Jesus. Então, minha amada, meu amado, minha querida, meu querido, creia no Evangelho da graça de Deus. Assuma um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração. Desarme a sua mente dos ensinos que está aí na mídia e foque o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Se está escrito neste livro, eu creio. Se não está escrito aqui, eu não creio. É o que diz a palavra de Deus. Então veja bem, a autoridade das Escrituras Sagradas é a única autoridade que nós temos para seguir em paz na face dessa terra, servindo a Deus. O Senhor Jesus disse que os verdadeiros adoradores do Senhor Jesus adora a Deus em espírito e em verdade. O Senhor Jesus falou: olha, quando você quiser orar, entra no teu quarto, ora em secreto o Pai te recompensará. Então, uma vida de relacionamento e de comunhão com Deus através da fé, isto é viver a graça de Deus. Então, não vamos confundir o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Paulo ele era judeu e ele interpreta todo o Antigo Testamento para nós com uma visão da graça de Deus. Eu desafio você, no bom sentido, para conhecer a genuína graça de Deus através das nossas reuniões todos os sábados. Entra na nossa descrição, pega o nosso endereço eletrônico, faça um contato conosco. Nós queremos abençoar a sua vida, falando para você, ensinando você, ajudando você com a palavra de Deus, de uma forma simples, de uma forma pura, sem ostentação religiosa. Não estamos aqui para vender o Evangelho, nem para prometer um paraíso na terra, mas nós falamos de uma vida, a vida de Cristo dentro de nós. Jesus falou assim: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. E isto ele dizia a respeito daqueles que haveria de receber o Espírito Santo de Deus. Isto é viver em graça, esta vida de Cristo dentro de você, dentro de mim, que jorra para matar a sede de tanta gente que tem por aí, carente do Evangelho da graça de Deus, carente de ouvir esta palavra que cura a alma, que cura as emoções e o espírito, te dá segurança para viver na face dessa terra, para viver uma vida em vitória, como mais que vencedor. Minha oração
para você é que Deus ilumine os teus olhos, os olhos do teu coração, para você compreender e entender o que é a graça de Deus, a diferença entre graça e a lei de Deus. Pega na descrição os textos bíblicos, leia a sua Bíblia, nos acompanhe e faça contato. Queremos ser seu amigo, queremos ser gente de Deus na tua vida. Nosso abraço, nosso respeito. Em nome de Jesus, até a próxima.